Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo. Eu sou a Suzana Matos e você está no canal do Dicas Terceiro Setor e gostaria de convidar você a curtir e se inscrever em nosso canal se você não fez ainda isso. E no final, se fizer sentido para você, você compartilhar o nosso vídeo para as pessoas aí da sua rede social. Muito bem, a gente tem percebido no nosso canal um grande interesse na área de legislação, na área de conhecimento sobre estrutura e formação da organização. Pensando nisso, essa semana eu vou trazer algumas informações dentro desses aspectos sobre a importância da estruturação, mas também da legislação, da organização, o funcionamento, né? E hoje, especificamente, eu quero falar sobre as benditas das assembleias, né? Quando uma organização ela é formalizada, quando ela já tem os seus membros dirigentes, há uma necessidade que essa diretoria se reúna periodicamente para tomar as decisões e deliberações necessárias. E como isso deve acontecer? Vamos lá, vamos procurar saber. Bom, por onde se nortear para saber como que uma organização deve funcionar? Nós já falamos que a organização tem a sua identidade, missão, visão e valores, né? Esse é o seu DNA, aquilo que a organização é, aquilo que a organização faz. Agora, o documento legal que realmente legitima a organização a desenvolver as suas tarefas é o Estatuto Social, né? Esse é o documento que, ao formalizar uma organização, depois da sua ata formalizada e registrada também, o Estatuto é aquele que vai nortear a organização. A ata é o documento que identifica quem são os dirigentes, né? Eleito num período determinado que o próprio estatuto vai direcionar. Então, é importante que a diretoria conheça, leia o estatuto, se interaja sobre ele. Não tem problema nenhum se não compreender e pedir a ajuda de um profissional na área jurídica, um advogado ou até mesmo um contador, para orientar você na compreensão da leitura do estatuto. Lembrando que, se o estatuto da sua organização ainda não foi revisado e atualizado de acordo com o MIROSC, você precisa se atentar a isso e chamar um advogado para te orientar. E aí, lembrando das organizações aí, que existem muitos movimentos aí pro bono que podem ajudar você dando essa assessoria jurídica gratuita e até mesmo você pode procurar mesmo nas próprias faculdades, instituições diversas, advogados que estão à disposição, estão estudando, estão finalizando seus cursos e principalmente com especialidade no terceiro setor para te ajudar nesse aspecto. Eu posso deixar alguns contatos aqui para você procurar também. Tem um Instituto Pro Bono que ajuda bastante nesse aspecto com orientações jurídicas e vai te fortalecer bastante, orientar. Bom, mas vamos lá. E as assembleias na OSC, como é que funciona? Como que devem ser as assembleias? Quantas assembleias devem ter? Extraordinária, extraordinária, o que é isso? Vamos por parte. As reuniões ordinárias são aquelas reuniões regulares, que estão regulamentadas pelo estatuto. Geralmente e normalmente, os estatutos pedem no mínimo duas reuniões, duas assembleias ordinárias, ou seja, duas assembleias regulares. E nessas assembleias, Suzana, o que vai acontecer? Bom, geralmente, no primeiro trimestre, a ideia é que a OSC, a organização, possa prever a aprovação das contas, né, que foram realizadas, que foram desenvolvidas, o custo da organização que teve no ano anterior e outras demandas, mas prioritariamente é isso. Né? Antes, no primeiro trimestre, a organização se reúne para avaliar as contas do ano anterior. Então, ver quantas despesas que a organização teve, ver se essas despesas foram relevantes, ver quem fez essas despesas, para onde foram direcionadas as despesas, ver, por exemplo, qual o peso maior de despesas na organização, para pensar no segundo momento como rever ou como enfatizar essa questão das despesas, né? E receitas também, né? Não só despesas, mas receitas. Ver, por exemplo, o que é que está dando mais recurso financeiro para a organização. Se são doações de pessoas físicas, se são doações de pessoas jurídicas. Isso precisa ser analisado e aí a organização, junto com toda a sua diretoria e outros membros que possam participar, vão avaliar a importância de dar uma atenção maior à prestação de contas. Isso é muito importante, por quê?
Na prestação de contas, toda a organização, a sua governança, vai entender como que funciona a vida financeira da organização. Bom, quem deve participar dessa reunião? Prioritariamente aqueles que foram eleitos, né, os membros dirigentes. Mas também, dependendo da política da organização, pode-se chamar outras pessoas para participar também. Agora, é muito importante que você tenha sabedoria e prudência, porque uma organização é um espaço público, mas existem muitas pessoas que ainda não têm maturidade para compreender e saber um pouco sobre a vida financeira da organização. Se bem que você vai publicar o balanço, vai expor, mas às vezes são conversas muito internas que nem todas as pessoas têm maturidade. Então, saber quem você vai chamar para participar ou não, registrar, lista de presença, documentar, fazer a ata sobre isso. Depois, em outro momento, eu vou falar sobre a questão da importância de registrar as assembleias, fortalecendo a questão das atas. E elas precisam ser bem elaboradas, uma linguagem fácil, acessível. Né? Há muito tempo atrás, as atas eram muito técnicas e não há necessidade disso. Desde que haja um registro, uma informação acessível, né, e clara, para que todos possam compreender o que acontece. Mas é isso. Então, a primeira assembleia, uma assembleia ordinária, regular, que geralmente acontece no primeiro trimestre do ano, para prever as contas e outros assuntos relevantes. Bom, e pode acontecer também uma outra assembleia ordinária no quarto trimestre, com qual objetivo? De fazer o planejamento da organização, planejamento estratégico da organização. Lembra que eu já falei sobre isso? A organização tem que pensar na sua vida de uma forma geral e depois ir detalhando por setores. E isso a gente chama de planejamento estratégico. Mas, Suzana, eu já fiz meu planejamento estratégico para 2, 3 anos. Sim, ótimo. Mas podem acontecer coisas durante o caminho que você vai ter que rever seu planejamento estratégico. Infelizmente, por exemplo, uma pandemia. A gente, infelizmente, está vivendo momentos aí, e claro que os especialistas da área de saúde não querem deixar a gente preocupado, mas a questão da varíola do macaco. Tomara a Deus que isso não se expanda, tomara a Deus que nada aconteça com ninguém, sofra e tenha algum dano que pague com a vida em relação a isso, né? Tomara que não, a gente não torce, a gente torce para que isso não aconteça. Mas se isso impactar de uma forma a sociedade, o mundo, a gente tem que pensar e repensar novamente a forma das organizações atuarem. Então, no quarto trimestre, é importante que a organização se reúna para fazer o seu planejamento estratégico. Alinhar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, para que ela possa trabalhar de maneira exata e idônea, melhor ainda no ano seguinte. E aí também outros assuntos que possam surgir. Sempre é importante. Um assunto regular e outro assunto que possa surgir se é necessário a ser incluso na pauta. Bom, essa é a estrutura da reunião ordinária. Então, primeiro trimestre, previsão das contas e outros assuntos. Quarto trimestre seria o planejamento estratégico da organização e outros assuntos. E existem ainda as reuniões extraordinárias, que, como o nome já diz, são reuniões extras, havendo necessidade de qualquer outro assunto de urgência ou extrema urgência seja tratado na organização. Por exemplo, nós vivemos uma pandemia e, com certeza, a partir do momento que foi declarado pandemia, todas as organizações tiveram que fazer reuniões extraordinárias online, né? Para evitar esse contato, para pensar e repensar a sua forma de atuar. Então, as reuniões extraordinárias são aquelas que você e a diretoria, né, você, eu digo gestor, o líder, o responsável legal, quando eu digo gestor, é o responsável legal, entende uma necessidade extra de interagir com o grupo para certa tomada de decisão. Bom, e outros assuntos, claro, que possam surgir também. E é importante lembrar que sempre quem vai nortear a importância das assembleias e a vida da organização é o estatuto. Então, é importante que a organização compreenda e, de repente, reúna um dia apenas com a diretoria e com a governança para ler todo o estatuto, com a presença ou não de um advogado ou de um contador, para orientar e tirar todas as dúvidas. Esse é o documento que vai reger toda a vida da organização. O regimento interno pode ser complementar também. O regimento interno pode ajudar as organizações que possuem regimento interno, pode ajudar a complementar, a compreender o funcionamento das assembleias. E também a leitura de atas anteriores, que podem também nortear e darem seguimento.
Mas, fundamental importância, o que norteia a organização no preparo das atas é o estatuto da organização. Muito bem, a dica ficou clara? E agora você já sabe então como elaborar assembleias na sua organização, reunir o grupo de pessoas que são os responsáveis legais ou não, desde que sejam convidados pelos responsáveis legais. Assembleias ordinárias, sendo ela no primeiro trimestre, prestação de contas, quarto trimestre seria o planejamento estratégico. E as reuniões extraordinárias são aquelas que surgem de acordo à demanda da organização. É isso, gente. Um grande abraço e espero que você faça parte da organização, você que é gestor, responsável legal, e que você também registre, documente tudo aquilo que vai acontecer na organização, que são chamadas das atas. Depois eu vou trabalhar um pouquinho sobre essa questão, sobre como elaborar atas para uma organização da sociedade civil. Existe um modelo? Existe uma estrutura? Sim, a gente vai procurar saber como é que funciona isso mais para frente. Um grande abraço, a gente se vê quarta-feira com um novo assunto para você. Tchau, tchau.